Qual é a estratégia oculta de Lula por trás de tudo aquilo que está sendo noticiado em relação ao envolvimento do líder do governo petista no Senado, Jacques Wagner, com o caso Master? Bom, para responder essa pergunta, vamos começar contextualizando brevemente a história. Como você já deve estar sabendo, o senador petista Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado e amigo pessoal de Lula há mais de 40 anos, foi um dos alvos de mandados de busca e apreensão em uma nova etapa deflagrada ontem, quinta-feira, da Operação Compliance Zero. Entre os elementos que ligam Jacques Wagner ao caso Master, segundo o que foi noticiado pela imprensa, estão repasses que somam 3,5 milhões de reais por meio de uma empresa ligada ao enteado, um apartamento de luxo avaliado em cerca de 2,5 milhões de reais em Salvador, além de mordomias mais discretas, se é que eu posso chamar assim, como uso frequente de aeronaves particulares e ingressos para shows, inclusive fora do país. A contrapartida seria o favorecimento do senador em pautas de interesse do banco dentro do Congresso, entre elas a emenda número 11 da PEC 65 de 2023, que ficou conhecida como Emenda Master. A grande repercussão dessa operação, obviamente, causou um grande impacto negativo no governo Lula. Lembrando que já estamos a menos de 4 meses do primeiro turno das eleições, e Lula está desesperado pela sua reeleição. E é aqui que entra o jogo político para tentar reverter esse impacto. De que forma Lula, seu governo e o PT estão reagindo para tentar conter os danos desse acontecimento? Bom, existem 3 camadas nessa história. Os posicionamentos oficiais já manifestados publicamente, o que está sendo noticiado pela grande imprensa, com base em apurações com integrantes do governo, e aquilo que não está sendo noticiado, que é a estratégia oculta de Lula para resolver essa história. Em relação aos posicionamentos publicamente declarados, houve algumas divergências entre integrantes do próprio partido, alguns manifestando apoio praticamente incondicional ao senador, enquanto outros tentaram se descolar dessa história. Mas a manifestação mais polêmica foi a do próprio Jacques Wagner, que deu entrevista à Band News horas depois dessa operação e falou publicamente sobre a ligação telefônica que recebeu de Lula após essa busca e apreensão ter sido noticiada, incluindo detalhes dessa conversa que indicam que Lula estaria o defendendo. Pois bem, parece que Lula não gostou nem um pouco do fato de Jacques Wagner ter falado sobre essa ligação. E aqui entra a segunda camada dessa história: as apurações da grande imprensa com integrantes do governo. No final da noite de ontem, Natuza Neri, que de jornalista não tem nada, mas tem contato direto com aliados mais próximos do presidente, revelou aquilo que eles contaram a ela sobre esse episódio. A primeira coisa é o seguinte: a perplexidade com que integrantes do governo estão mostrando em relação a essa fala de Jacques Wagner. Uma dessas pessoas disse assim para mim: Natuza, é o fim da picada o Jacques Wagner fazer um negócio desse. Primeiro, o Lula telefonou para ele no calor da hora. Ele chegou de viagem às 5 horas da manhã, deve ter sabido ali ainda no período da manhã, final da manhã, do que tinha acontecido. Com muito pouca informação, conversou com Jacques Wagner, não autorizou Jacques Wagner em momento nenhum a falar por ele, e nem a dizer, e nem a contar o que o Lula tinha falado na ligação. E aí ele vai para uma entrevista sem consultar o presidente da República e diz: não, eu sou amigo dele, ele confia em mim, ele já passou por algo muito pior e tal. Então, assim, o que me disseram é que acharam de 5ª categoria o Jacques Wagner pegar a mão do Lula, amarrar e falar assim: eu sou amigo dele há 45 anos, logo nada vai acontecer comigo porque eu sou intocável. E tem um acordo tácito em Brasília que conversa com o presidente da República, você não sai revelando a não ser que você combine esse jogo. Olha, eu vou dizer, vou sair, vou falar e tal, vai ser assim, vai ser assado. Então, segundo que essas pessoas que despacham no Palácio do Planalto me dizem, é que ficou com cara de bola nas costas, de bolada nas costas, mas não foi a primeira bolada nas costas. Foi uma série delas. Em paralelo a isso, desde que a operação foi deflagrada e noticiada até o momento da gravação desse vídeo, já surgiram diversas matérias de diferentes veículos sobre como estaria sendo essa reação dentro do Planalto. Eu separei aqui alguns exemplos. Lula calcula desgaste e procura ministros para discutir situação de Jacques. A ala do Planalto pressiona por troca na liderança do governo no Senado. Bancada do PT defende senador. Lula espera a renúncia de Jacques Wagner da liderança do governo, diz
dizem aliados. Com aval do Planalto, ministros e aliados desencadearam operação para convencimento do senador. O presidente não pedirá que aliado entregue o cargo, mas considera a permanência insustentável. Planalto avalia que explicações de Wagner foram sofríveis e Lula deve conversar na próxima semana com o líder do governo. Se todas essas apurações estiverem corretas, fica claro que Lula já se decidiu quanto à adoção da estratégia de tentar descolar publicamente sua imagem da imagem de Jacques Wagner. E isso aqui não é surpresa para absolutamente ninguém. Só que aqui entra a terceira camada dessa história. A estratégia oculta de Lula por trás da narrativa escolhida. Sim, essa história de afastamento de Jacques Wagner é apenas a narrativa adotada por Lula para conter os danos eleitorais deste ocorrido. A prioridade de Lula hoje, assim como sempre foi, é a reeleição. E ele está disposto a fazer o que for preciso para sua candidatura não sofrer abalos nesses próximos 120 dias. Inclusive, parecer que está rompendo sua relação de amizade com quem está ao seu lado há mais de 40 anos. Só que por trás dessa narrativa se esconde a articulação que Lula tem feito na prática, nos bastidores, em relação ao caso Master. E aqui entra o principal personagem dessa articulação, Gilmar Mendes, que deu a prova nessa semana de como essa articulação está se desenhando agora. O PT primeiro fez de tudo para impedir que as investigações tivessem em andamento, mas mesmo assim elas tiveram. O PT fez de tudo para manter sob controle essas investigações. Só que então houve aquele vazamento do envolvimento de Dias Toffoli com o caso e ele foi forçado a abrir mão da relatoria, que acabou caindo nas mãos de André Mendonça. Com isso, boa parte desse controle do PT foi reduzido, pois apesar de ainda exercer influência sobre o caso através de Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da PF, controlado por Lula, Mendonça tem travado uma queda de braço desde o início para não perder o controle como relator sobre o que está sendo investigado. Restou então ao PT e ao sistema recorrer à última carta na manga: a tentativa de transformar o caso Master em uma nova Lava Jato. Na terça-feira dessa semana, o embate entre Gilmar Mendes e André Mendonça, como eu mostrei aqui no canal, ao julgar a manutenção da prisão do pai de Vorcaro, deixou claro o quanto Gilmar tem tentado há semanas desenhar esse cenário para deslegitimar o trabalho do próprio Mendonça no caso, dando ares de ilegalidade às prisões que estão sendo mantidas. É evidente que eu me refiro aqui às práticas processuais autoritárias da famigerada Operação Lava Jato, que, refletindo um punitivismo inebriado com a expectativa de popularidade, ultrapassaram todas as raias da legalidade. Gilmar foi derrotado nessa semana e nesse caso específico, mas essa luta está longe de terminar. Ele brigará até o fim para dar ao caso Master o mesmo fim que ele e alguns dos seus colegas conseguiram dar à Lava Jato: a impunidade. Portanto, Lula não soltou a mão de Jacques Wagner. Ele não abandonou seu amigo de mais de 4 décadas. Ele apenas adotou publicamente a narrativa menos prejudicial para sua campanha, enquanto nos bastidores fomenta a destruição de qualquer chance de haver punição aos culpados pelo maior escândalo financeiro da história do Brasil.